procurar trabalhos e artigos sobre esse tema. Então, agora, aí a Cláudia fala, né, Cláudia, dessa jornada, e é legal a gente falar, porque foram jornadas assim, Cláudia, vamos lá. E aí a gente ficava muito tempo, né? Então era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então foi uma jornada bem interessante, tanto que a gente fez isso em 5 dias, né? Então a gente não sabe se a gente estava com tanta ansiedade, com medo, a gente não sabe muito bem, mas nós fizemos isso muito rápido, né? Então, e foi nesse contexto. Cláudia, você. Então, eu acho. Pois é, a primeira ideia que a gente teve, né, foi assim, procurar o que já tinha, né, escrito e principalmente verificar se existia algum documento oficial da Federação Mundial de Musicoterapia, né? Nós já sabíamos que por conta de estarmos sempre envolvidas com a UBAM, né, na União Brasileira das Associações de Musicoterapia, nós sabíamos que o CLAM, que é o Comitê Latino-Americano, não tinha um documento ainda, né? Então, naquela nossa primeira conversa, naquelas horas que a gente ficou conversava um pouco e voltava e tal, acima de tudo, muito assustadas com a realidade, né, que a gente tinha pela frente. A Lilian falou, nós combinamos, você olha o que as outras profissões já têm, né, Lilian? Você ficou de olhar, né, alguma coisa já estabelecida pela psicologia ou fonoaudiologia, os outros profissionais, o que já acontecia. E eu fiquei incumbida de ver com alguma coisa, algum documento oficial. Aí eu mandei e-mail para o coordenador da comissão de prática clínica da Federação Mundial de Musicoterapia, mandei um e-mail para a presidente da Federação Mundial de Musicoterapia e mandei um e-mail para a professora Cheryl de Léo, que foi sempre muito envolvida com a formação de musicoterapeutas, trabalhou na federação também, né, na comissão de prática clínica, na comissão de ética, ela que foi a primeira coordenadora, e que eu tinha o contato, né? Eu estive também na Temple num pós-doutorado um tempo, em 2018, então eu tive contato com a Cheryl, e era muito preocupada nessas questões éticas, e então as respostas que eu tive. Outra pessoa que eu entrei em contato foi o presidente da Associação Argentina de Musicoterapia, porque a gente sabe que a Argentina tem uma organização também dentro da América Latina, é um país que tem uma organização de tempos, como a gente tem, né, de muito tempo, como temos no Brasil, né, eles começaram um pouco antes que nós. Então, na Argentina não tinha, o presidente de lá é o Gabriel Federico, né, que está na presidência da associação, ele não tinha nenhum documento ainda estabelecido. O presidente da comissão de prática clínica me respondeu assim, vou traduzindo, né? É uma grande pergunta. Na verdade, ainda estamos trabalhando, compilando diretrizes de práticas recomendadas para os Estados Unidos. Mas juntos, algumas orientações gerais nós vamos fazer. Mas eu penso que tem questões específicas relacionadas às leis de confidencialidade em cada país. Então, será complicado desenvolver uma recomendação que sirva para todos. Mas, se nos limitarmos aos aspectos funcional, tecnológico, clínico, talvez pudéssemos pensar numa orientação para ser estabelecida pela Federação Mundial de Musicoterapia. A Melissa, a doutora Melissa, que era presidente, né, até julho desse ano, ela já tinha contato com o Daniel e falou, como o Daniel já te falou, não temos ainda, né, estamos fazendo um levantamento de algum documento para disponibilizar no site da federação.
também vimos que algumas associações de musicoterapia tinham documentos assim, não estabelecendo uma guia para atendimento de musicoterapia, mas algumas coisas que falavam de uso de tecnologia, mas de outros órgãos, de outras áreas, como a medicina, telehealth, né? E a Cheryl de Léo, da Temple University, né, ela falou, olha, os musicoterapeutas de cada instituição, que trabalham nas instituições, também estão procurando resposta para isso, tem que se pensar na confidencialidade, nos aspectos técnicos, e ela lembrou de uma ex-orientanda que tinha feito, não uma diretriz, mas assim, algumas ideias relacionadas ao trabalho online. E aí ela mandou na verdade, era assim, tópicos, né, de sugestão de atividades. E aí ela me mandou esse documento, que nós colocamos como um documento também, como uma referência no nosso documento da UBAN. Então, com isso em mãos, né, passo a bola um pouco para a Lília falar, né? Mas com isso em mãos, aí nós começamos a nos reunir e inicialmente nos reunimos a Lília, a Lázaro, Camila Acosta, pela POP, né? O Lázaro pela comunicação também, e eu por conta do Conselho de Ética, e a Lília pela preocupação dela, que é nossa, pela regulamentação já. Então, passa a bola, Lília, fala um pouquinho mais, né? Nós falamos, eu acho que é importante nós falarmos, então, o nome de todos, né? Embora está no documento, mas eu acho que é importante, né? Inicialmente, então, fomos nós 4, né? Então, a Camila, o Lázaro, a Cláudia e eu. Então, nós começamos a fazer a organização dessa documentação. Depois nós dividimos pelos tópicos, né? E fomos construindo os tópicos pelo que nós tínhamos. Pegamos alguns tópicos das outras profissões, só lembrando, por exemplo, psicologia desde 2012. Então, as outras profissões já tinham práticas, né? De atendimento por essa abordagem. Então, algumas documentações pela questão do sistema brasileiro. Também nós utilizamos algumas bases dessas documentações. E assim dividimos por tópicos, por capítulos, né, que vocês podem acompanhar no documento. E também a nossa preocupação era que nós pudéssemos fazer um sistema de cadastro na UBAN. Por quê? Porque esse sistema é fundamental para quando nós formos falar do que nós fizemos durante a pandemia. Por isso, então, a nossa prioridade também era fazer um documento com as regras e com um cadastramento, para que nós pudéssemos ter, então, uma ideia de né, de quantos musicoterapeutas estavam utilizando e para que nós pudéssemos apresentar esses dados como uma das possibilidades de que a musicoterapia, durante a pandemia, fez um trabalho eficiente a partir de uma estrutura organizada pela classe. Então, por isso, nós partimos do princípio de que era importantíssimo termos esses dados todos, digamos assim, organizados pela UBAN, né? Para que nós pudéssemos apresentar e para que nós pudéssemos também fazer um levantamento geral de como fizemos essa passagem. Afinal de contas, era a primeira vez que estávamos fazendo esse tipo de intervenção a partir do que nós tínhamos, que era a pandemia. Então, essa foi uma preocupação grande. Eu acho que, assim, embora nós não tínhamos tanta, como é que a gente pode dizer? A nossa visibilidade era mais com o futuro no sentido da regulamentação, mas, ao mesmo tempo, ela foi fundamental porque assim que os convênios pegaram as nossas diretrizes, eles olharam a data e falaram, não, porque vocês são novos. Aquilo não foi um banho de água fria, aquilo foi uma caixa d'água em cima da gente, né?
Então, nós tivemos que fazer o quê? Nós tivemos que registrar no Diário Oficial. Então, vejam como foi importante, né? E o quanto, de uma forma quase que intuitiva, no sentido de organizar e pensar em registrar, né? E deixar esses dados todos registrados na UBAN, ao mesmo tempo foi protetivo, né? Porque assim que os convênios disseram não, e conseguimos fazer, então, no Diário Oficial, publicar no Diário Oficial, veja, a documentação publicada pela UBAN não foi suficiente. Os convênios diziam, não porque vocês acabaram de publicar, então vocês não sabem fazer. Olha a data da publicação do documento de vocês. Somente se a União autorizar, vocês podem fazer. Então, tivemos que até divulgar no Diário Oficial. Não é barato, é caro. Não foi barato, foi bem caro. É bom a gente falar sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas não pagam a associação e dizem, foi bem caro, né? Não foi barato. Tivemos que fazer essa publicação e a partir dessa publicação foi possível, então, e os convênios, então, começaram a não, digamos assim, dar negativas em relação à forma de atendimento. Então, acho que... Diga. Eu queria falar o nome das pessoas, né, que participaram também do documento. O Weber Marques Júnior, que é o presidente da UBAN, né? Ana Elisa, Glairton, que é o vice-presidente, a Mariane Ozelani e a Mayara Kelly, que fizeram, as duas últimas, elas trabalharam na revisão do documento. E outra coisa que eu acho que é interessante, porque não sei se todos os nossos ouvintes, né, vão ser da nossa área especificamente, então, assim, o documento está dividido, né, numa apresentação, na contextualização desse regime emergencial, riscos e orientações, registro e cadastro, a população atendida, os objetivos, as intervenções musicoterapêuticas, a organização para o atendimento, né? Quer dizer, quais são os parâmetros, né, para esse atendimento, segurança desses dados, né? Quer dizer, o sigilo, como organizar isso no setting, a duração e quantidade de sessões, as questões éticas, a conduta ética do musicoterapeuta, honorários e considerações finais, além das referências e do anexo. Então, acho que é importante as pessoas terem noção, né, dessa construção, né? E que dia que a gente terminou? Nós falamos, né, nós começamos... eu mandei as perguntas, foi de 18 para 19 de março. 19 de março a gente começou a fazer reunião para escrever, e dia 23 de março, segunda-feira, o documento estava no site da UBAN. Então, nós trabalhamos no final de semana, né? Nós começamos retroativamente, foi numa sexta, né, Lídia? Acho que a nossa primeira conversa, assim, descabeladas, foi na quinta-feira de tarde, e na sexta a gente pegou sexta, sábado, domingo, na segunda estava publicado no site da UBAN, né? E um pouco depois publicado no Diário Oficial, né? Também, uma semana depois, eu acho que é legal falar isso, informar isso, que o CLAN, né, o Comitê Latino-Americano, pegou o nosso documento, traduziu e divulgou na América Latina, né, esse documento com praticamente a tradução do nosso. Ou a gente estava com muito medo, ou a gente não sei lá o quê, né? Mas foi assim. E outra coisa que eu queria também pontuar é que, depois disso, aí a Federação Mundial de Musicoterapia, que já, quer dizer, estava pensando, né, como é que ia fazer, divulgou no site algumas orientações de atividades musicais que poderiam ser feitas, e esse material, que foi tipo um flyer, ele foi traduzido para 17 línguas, e está disponível no site da Federação. E tem na página também do Facebook da Federação. Eu queria só pegar um gancho da Cláudia e da Lilian, que de fato foi muito importante, porque, por exemplo, eu atendo por liminar judicial por alguns planos de saúde, e
certamente, né, com esse documento facilitou muito e ainda assim tiveram alguns planos que, né, deram a negativa, né, para o atendimento, mas de fato foi de